isso do olhar o todo, de entender as habilidades, as pessoas também subestimam muito as soft skills, né? Que são habilidades de trabalho em equipe, oratória, comunicação, Né? comportamental. Né? Nós contratamos o currículo, né? Muitas vezes a parte técnica e demitimos por comportamento. Só que as empresas não enxergam isso. Então, sempre ali fazendo, muitas vezes, uma seleção, um recrutamento, querendo contratar uma pessoa com habilidade, né? Uma hard skill aí, habilidades técnicas, intelectuais maiores e não olha o comportamento. E muitas vezes aquela pessoa não vai ter sinergia com o teu time. Então, muitas vezes eu contrato a pessoa pelo comportamento, pelo posicionamento dele numa entrevista, né? Sobre o quanto ele fala de valores. Eu sei que uma pessoa que tem valores é uma pessoa que vai estar comigo na morte ou não. Ou na vida. Ou na vida, né? Na hora da coisa pegar mesmo, do problema acontecer, eu sei que aquela pessoa é uma pessoa valorosa. Né? Então, que pessoas a gente tem contratado também, né? Então, é importante esse recrutamento inicial, faz toda a diferença. Porque se eu coloco uma pessoa que não tem coerência com meus valores, com a minha cultura, aquela pessoa não vai continuar nem se sentir bem naquele ambiente. Né? Então, e é uma coisa que é por osmose. Quando a pessoa não tem o fit cultural, todo mundo percebe e a pessoa não fica. É porque é personalidade, né? A empresa, ela também tem uma personalidade, assim como uma pessoa. Sim. Então, assim, você não pode pegar uma pessoa que é muito extrovertida e transformar ela numa pessoa calada, mansa, calma. Ela é espalhada, ela é extrovertida, ela é expansiva. Então, do mesmo jeito que tem a cultura da organização, tem a cultura, a personalidade da pessoa. E tem que ter um casamento entre esses dois, né? E isso da cultura é muito importante, né? Tem até uma premissa, eu esqueci agora quem é o autor, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Então, se você pode ter uma estratégia linda, tudo, mas se a sua cultura não for de atingimento de metas, não for de pessoas buscando capacitação, aquela estratégia vai morrer, né? Ela é comida no café da manhã pela cultura do teu negócio, né? Se teu colaborador chega atrasado, ele já não está às 8 horas no teu posto de trabalho, então tudo é cultural. E aí a cultura é o que muitas vezes o gestor não enxerga, né? Quem é seu time quando você está lá? Acho que cultura é isso. O que é meu time quando eu não estou lá? Eu sei que meu time está lá trabalhando. Eles estão aqui, a gente já teve várias interações hoje. Eu sei que eles estão fazendo o que eles precisam fazer, o que precisa ser feito. Isso é cultura. Muitas vezes, há muitas organizações assim, o chefe chega, o gestor chega, eita, todo mundo já muda a coisa. Não há isso lá na Xi'an. Quando eles chegam, eles são as mesmas coisas. Cultura é aquele conjunto de crenças, valores, regras que são estabelecidas não só no quadro, mas é estabelecida na vivência, na rotina da organização. E assim, eu acho interessante que isso aí que você fala como práticas de gestão diminui o adoecimento, né, Dani? Total. Você percebe isso na tua equipe? Sim. Eu percebo. Eu vejo que eles estão... Eu sempre digo, gente, a gente tem que ter o Everest para escalar. Né? Então, qual é o seu Everest? Então, profissionalmente, eles estão sempre sendo desafiados, né? A sair da zona de conforto. Tinham pessoas que eram sedentárias, que nunca fizeram um exercício físico. E aí, com o estímulo do Xi'an Fit, começaram a fazer um esporte diferente. E esporte é saúde, né? A descompressão depois de um dia cansativo de expediente, ou no início da manhã para liberar aquela dopamina necessária. Então, é muito importante que a empresa dê estímulos para a redução de saúde mental. Assim, a gente existiram alguns... de saúde mental. Elevação. Tiveram pessoas, né? A gente teve alguns casos de pessoas com depressão, obviamente, né? A gente tem um quadro grande de colaboradores. Mas o quanto essas ações são importantes e primordiais. E a primeira coisa que a gente orienta, e uma coisa interessante também que acontece, é que é todo mundo meio alerta lá na empresa. Então, a gente criou isso de todo mundo ser pelo outro. Ontem a gente estava até na sala comentando sobre isso. Ei, tu tá meio triste hoje, né? A gente tem uma mania de dizer, como é que tu tá? O que é que tá acontecendo? Ninguém pode passar um dia triste, não, que a gente já tá ali em cima pra saber. Prestando atenção. Porque muitas vezes a pessoa tá passando por dificuldades e ela não fala. Isso é tão importante. Eu diria que é uma outra estratégia que você tem dentro da organização. Porque na parte clínica, eu escuto... A gente começa muito com essa pergunta. Como é que você está? E eu já tive várias experiências de pessoas chorando assim. Essa semana ninguém me perguntou isso. Porque quando você diz como é que você está, automaticamente essa pessoa faz uma varredura dentro. Então, assim, ela olha pra dentro... choque. Às vezes a gente tem um choque. Porque hoje a gente tá tão ligado no nosso eu, no nosso ser, que a gente não olha pro lado.
Não, e eu não olho para dentro, porque a gente fala de muitas ações, assim, como atividade física, como participar de treinamentos. As práticas. E a gente escuta assim, eu tô aqui fazendo minha terapia, é uma atividade física. Eu tô aqui cozinhando, é minha atividade terapêutica, né? Mas não, terapia é olhar para dentro. Na terapia, você não vai se distrair como nessas atividades você vai se distrair. Pelo contrário, a terapia você vai olhar para dentro de você. Então, quando você pergunta assim, ei, bichinha, como é que tu tá? Essa pessoa olha para dentro dela, momentaneamente. E aquilo ali pode ser consolador, ou aquilo ali pode ser também perturbador, né? Eu preciso também estar preparada para a resposta. Sim. Mas é importante porque isso mostra a questão da importação. Me importo com você. Eu trago você para dentro de mim. E a gente tem sentido hoje uma estatística de solidão aumentando muito, porque não tem quem se importe. Eu estou ali no meu trabalho, já escutei pessoas falando assim, eu botei um atestado na empresa, passei 3 dias fora. Quando eu retornei, ninguém perguntou nem o que era que eu tinha. Parecia que existia uma raiva de você ter adoecido. Eu doente, ninguém diz assim, melhorou, posso te ajudar? Como é que você tá? Não. É porque há muito esse dual aí do negócio, né? Muitas vezes as pessoas estão ligadas no resultado, e acham que aquilo é a premissa de ser o mais importante e perde o ser humano, né? Porque a gente não vai deixar de ser humano. Muitas coisas hoje são robotizadas, automatizadas, mas a gente não vai deixar de ser humano, a gente não vai deixar de sentir, de comer, de ser um ser social. Os números de home office caíram gigantescamente. As empresas não querem mais que seja 100% home office. Google, Amazon, todo mundo voltou essa estratégia porque viu que não dá resultado. Porque nós somos seres relacionais. Se a gente se junta aqui para ter uma ideia, isso vai ser multiplicado. Se eu estou no meu mundo, em casa, tendo uma rotina triste, que eu nunca consegui trabalhar de home office bem. Eu sou muito relacional. Então, eu tenho só que se eu tiver projetos específicos, eu consigo ter esse foco. Mas todos os dias eu não conseguiria. Então, essas empresas já estão mostrando, já estão fazendo há um tempo já uma volta aí sobre esse quesito. Porque virou híbrido a moda, não foi? Mas nem híbrido eles estão considerando um híbrido bem reduzido mesmo. Assim, nessa área de tecnologia, né? E olha que é uma área que dá para se fazer remoto, mas a dificuldade, os gaps de comunicação, os gaps de não conseguir colocar uma cultura do que você são gigantescos. Então, as empresas estão com um outro olhar, né, sobre esse quesito. E a importância do relacional é que, quando eu tiver um problema, eu vou poder conversar com você, né? Aconteceu recentemente uma situação bem interessante. Uma pessoa estava fazendo um projeto, tinha algumas atividades para fazer, e ela passou o dia fazendo uma planilha, tal. Quando ela chegou para me entregar no final do dia, eu disse, fulaninha, não era isso que eu queria, vai ter que ser refazer e tudo mais. Ela olhou para mim e começou a chorar. Ela chorava. Aí eu dei um abraço nela. Foi um momento, assim, que era difícil, mas que ela se sentiu aberta de jogar a emoção, a vulnerabilidade. Ela não saiu correndo, não. Ela chorou na minha frente e me abraçou. Eu disse, não, vamos refazer, vamos fazer. Então, a importância da gente ser esse líder, né? Que não vai julgar, que vai perguntar como a pessoa tá. Ter essa quebra, porque senão o ambiente fica rígido. Ter esse espaço para você se afetar pelo outro, né? Sim. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e ela disse assim, mas eu me afetei. Eu digo, que bom que você se afetou. Porque ruim é quando você não se afetar mais.